Bem, gente, dando continuidade ao nosso canal Palavra do Cristão, hoje eu vou falar sobre o casamento. Um dos principais requisitos que devem existir no casamento é o amor, a amizade e a cumplicidade. Como dizia Mário Quintana, a amizade é o amor que nunca morre. Por que a amizade deve existir? Porque a amizade, ela representa a confiança, representa a fidelidade, representa o ombro amigo, representa aquela pessoa que sempre vai te dar abrigo nas horas difíceis. E o homem, muitas das vezes, ele espera encontrar na mulher tudo aquilo que ele deixou para trás. Ele não deixou a família dele para trás? Ele deixou o pai, a mãe, os irmãos para trás? Ele deseja encontrar na mulher uma substituta para a sua mãe. Ele deseja encontrar o colo materno, o carinho, o afeto, a atenção. E da mesma forma, ele deve propiciar essas virtudes à sua esposa, à sua mulher. No primeiro capítulo do Gênesis, a partir do versículo 26, é dito o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Como é possível perceber, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Isto é, tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. Portanto, não pode haver desigualdade. Tanto o homem quanto a mulher, eles são iguais. E eles devem, assim, tratarem uns aos outros. Em Mateus 19, versículo 6, nos é ensinado o seguinte: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Embora em alguns trechos da Bíblia seja citado o divórcio, ele não é um preceito cristão. Ele não condiz com os ensinamentos cristãos e com aquilo que é pregado na própria Bíblia. Porque a partir do momento que o homem se une à mulher, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, eles se tornaram um só, uma só pessoa. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Ainda que exista o divórcio na sua modalidade civil, ele só se aplica ao casamento civil. As causas de anulação de casamento, elas são específicas e elas devem ser analisadas caso a caso pelas autoridades religiosas. Em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, nos é ensinado o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro significado da palavra amor. O amor é o sentimento que nos aproxima de Deus. Por isso que ele deve ser o primeiro requisito presente no casamento, para depois vir a amizade e a cumplicidade. Em Provérbios capítulo 18, no versículo 22, nos é passado o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Pois a mulher, ela não vai ser só a companheira do homem, ela não vai ser só a esposa, ela não vai ser apenas o cônjuge, mas ela vai ser o sustentáculo, a fortaleza, a base, o ombro amigo. Ela que vai aquecer o homem, ela que vai aconselhar, que vai lhe dar discernimento. Por isso que o homem sem a mulher, ele não é nada. E do mesmo modo, a mulher sem o homem não é nada. Os dois se complementam, se completam. Por isso que o casamento é um sacramento tão importante. Ele é um sacramento porque ele é sagrado. Do mesmo modo, em Efésios capítulo 5, versículo 25, é entendido o seguinte: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido, ele deve amar a sua esposa e se entregar para ela, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Porque a entrega, a confiança, são pressupostos para a existência e manutenção do casamento. Se o casamento ele se basear na entrega e na confiança, esse casamento ele vai ser blindado. Não há nada nem ninguém que possa destruí-lo. Não é por acaso que no livro de Gênesis, em seu capítulo 2, a partir do versículo 24, é dito o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Como salientado anteriormente, quando o homem deixa pai e mãe, ou seja, deixa a sua família original e se junta a uma mulher, ele vai formar uma nova família. E ao formar uma família,
ele se torna uma só carne, porque a família dele, os filhos, serão seus descendentes, que darão continuidade à sua geração. Portanto, novas e novas gerações irão surgindo, provenientes daquele homem e daquela mulher. No final desse texto, também é dito que o homem e a mulher, eles viviam nus e não sentiam vergonha, porque naquele momento havia uma pureza de espírito. E o homem e a mulher viviam como a natureza os havia criado, como Deus os havia criado. Então eles não sentiam vergonha de estarem nus, porque eles viviam conforme as leis naturais. Não havia maldade, não havia promiscuidade, como hoje a gente pode observar. Em complementação, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, é relatado o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O leito conjugal nada mais é do que o templo do casal, aquele local onde eles descansam, onde eles dormem e onde eles fazem amor. Portanto, o leito conjugal, que é o templo do casal, ele deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Portanto, ai daquele que suja o leito conjugal com a traição e com a infidelidade, pois o leito conjugal ele é sagrado. A sabedoria divina sobre o casamento na Bíblia é infinita. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 28, nos é ensinado o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O homem, ele deve amar a sua mulher como a si mesmo, como salienta o segundo mandamento, que foi nos ensinado por Cristo. Ele deve amar a sua mulher como ele ama o seu próprio corpo e tratá-lo com respeito, com honra, com consideração, porque antes ele o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aqui o alimento não é só a questão material. O alimento ele complementa todos os requisitos, todos os preceitos e todos os deveres do cônjuge varão, que é o homem. A mulher, ela não nasceu porca para ser cevada. Portanto, o alimento, ele não se traduz simplesmente como a comida, mas sim como o carinho, o afeto, o respeito, a fidelidade, a confiança e a obediência às promessas feitas antes, durante e depois da celebração das núpcias. Pois na presença da autoridade religiosa, ele prometeu amá-la e respeitá-la, tanto na saúde quanto na doença. Pois o casamento, ele só finda com a morte. Ele não finda com o divórcio. O casamento realizado na igreja, perante Deus, ele não finda com o divórcio. O que finda com o divórcio é o casamento civil. Como eu disse, existem possibilidades do casamento religioso ser anulado, mas cada caso é um caso e será analisado pelas autoridades religiosas e pelos juízes eclesiais. Só eles têm poder para decidir sobre a anulação de casamento religioso. Somente essas autoridades. Muito se diz que quando o homem encontra uma mulher, ele conquistou um reino, um império. E de fato, em Provérbios capítulo 12, versículo 4, é dito que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. A coroa, ela repousa na cabeça do homem. Ela é um sinal de que aquele homem conquistou um império, de que aquele homem é um rei. Então a Bíblia nos ensina que a mulher exemplar, ela é a coroa do seu marido, ou seja, ela é o reino, ela é o império. E o homem que conquistou uma mulher exemplar, ele conquistou o verdadeiro tesouro, porque a mulher vai ampará-lo nas dificuldades. Ela vai ser o seu sustentáculo e a sua fortaleza. Essa sabedoria, ela nos ensina também que como a mulher exemplar, ela é a coroa do seu marido, ela estará na mente, ela estará na cabeça do homem, na sua mente. E por essa razão, eles se tornarão uma só carne. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo 5, versículo 15, é dito para que tenhamos cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejamos sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Isso se reflete no casamento a respeito das brigas. Nunca o marido ou a mulher ele deve retribuir o mal com o mal. Eles devem sempre prezar pela bondade, uns para com os outros, pois na verdade eles são uma só carne. O dano que é causado a um reflete no outro. Isso também pode ser compreendido na alienação parental, quando por um motivo ou outro
o casal se separa. E no meio daquela confusão ficam os filhos, por vezes menores. E fica aquela disputa para ver quem é que vai ficar com os filhos. Quando não é decidida a guarda compartilhada, o que muitos casais fazem? Tanto o marido quanto a mulher colocam os filhos contra o marido ou contra a mulher, criando situações, criando histórias, criando mentiras. Então, jamais retribuam o mal com o mal, pois a partir da celebração do matrimônio, ele se torna sagrado e o homem e a mulher se tornam uma só carne. Tanto isso é verdade que em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 14, é ensinado o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mais uma vez é dito que o amor é o elo perfeito, que ele é o requisito essencial, o primeiro dever do casal, porque o matrimônio ele deve ser revestido de amor, de cumplicidade, pois somente assim ele vai perdurar e ele só vai findar com a morte. E a palavra de Cristo ela é de essencial importância, porque, como é dito, o aconselhamento e o ensinamento ele deve ser feito uns para com os outros, com sabedoria, com cânticos, com hinos, com salmos, oferecendo gratidão a Deus no coração tanto da mulher quanto do homem. Deve existir o agradecimento e a felicidade por Deus ter colocado aquela pessoa na nossa vida. Novamente em Provérbios, mas em seu capítulo 31, a partir do versículo 10, é novamente falado sobre a esposa exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem a plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. No trecho que é dito que antes de clarear o dia ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas, as servas, nesse caso, significam as empregadas, pois a gente tem que entender o contexto e a época em que a Bíblia foi escrita. Naquele tempo, existiam servas que faziam as tarefas domésticas. Quando é dito que a lâmpada fica acesa durante a noite, é justamente que a mulher aquece o homem, que ela está ali para fortalecê-lo, para escutar os seus anseios, para ajudá-lo e para, especialmente, amá-lo. Por isso que ela vai ser a lâmpada que fica acesa durante a noite, para aquecê-lo nas noites frias e para consolá-lo quando dá tristeza. Em complementação a isso, em Provérbios capítulo 19, versículo 14, é ensinado o seguinte: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Ou seja, os bens materiais, eles são herdados com herança, com espólio, mas a esposa prudente, ela é um presente, uma bênção que o Senhor nos dá. Veja o que nos diz a palavra de Deus, que a esposa prudente, ela é uma bênção para o homem. Por isso que o marido deve amar a sua esposa, deve respeitá-la e deve honrá-la, pois ela é um presente especial que Deus nos enviou. Em que se pese a isso, no mesmo livro, no capítulo 14, versículo 1, é dito que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Ou seja, a mulher sábia, a mulher prudente, ela edifica a sua casa. Ela se torna o sustentáculo, a fortaleza da família. Mas com as próprias mãos a insensata a derruba. A mulher, ela deve ter sabedoria. Ela deve exercitar a sabedoria. Pois toda mulher, ela nasce naturalmente sábia.
pois essa sabedoria ela vai ser utilizada para o bem da família. Essa sabedoria sendo utilizada pelo bem da família, ela vai edificar a casa. Ela vai ser o meio pelo qual a família supera barreiras, obstáculos, e o meio pelo qual o casamento é mantido e que não é destruído. Ainda que haja inveja, ainda que haja maldades por parte de muitos, mesmo assim o casamento ele vai estar protegido, porque a mulher ela usou da sua sabedoria para ela manter a família unida. Portanto, aquela casa ela foi edificada na rocha, justamente pela sabedoria feminina. Em relação à modéstia e nas vestes, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9, é ensinado o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Pois bem, a mulher ela deve se vestir de forma modesta, com decência e honra ao seu marido, e com discrição. A mulher que ela se veste de maneira vulgar, ela vai atrair a atenção de outros homens e vai fazê-los pecar. Por isso que é dito que a mulher ela tem que se vestir de maneira educada, de maneira que ela honre o casamento, que ela honre o matrimônio, que é sagrado. Aqui não se fala que a mulher ela deve se vestir mal, mas sim que ela deve se vestir de maneira adequada. Ou seja, se a mulher é casada, ela tem que se comportar como uma mulher casada. Ela não pode vestir roupas curtas que manifestem o interesse de outros homens. Pois nesse caso, ela não vai estar nem se respeitando, nem respeitando o seu marido. Ela vai estar abrindo as portas para a destruição do casamento. Porque ela vai dar espaço para que as tentações dominem. Portanto, é necessário ter cuidado, inclusive com as vestes que as mulheres se valem, se utilizam, elas sendo casadas. Sem falar que ela vai incentivar as filhas, caso o casal as tenha, a também utilizar esse tipo de veste. Pois se a mãe não dá exemplo, as próprias filhas, seguirão esse mau exemplo. Então, se as mulheres declaram que adoram a Deus, elas devem se comportar dessa maneira, de uma maneira modesta, agindo de maneira cristã, com boas obras, como convém às verdadeiras adoradoras. Sempre que se fala em casamento, se fala também sobre o divórcio. E o que é o divórcio? O divórcio é o rompimento da aliança celebrada diante de Deus, perante um ministro, um padre, um pastor ou outra autoridade eclesiástica, ou diante da sociedade, representada pela autoridade civil, que naquele caso é o juiz de paz. O que diferencia o casamento do divórcio é que o divórcio ele foi criado pelo homem, já o casamento não, ele foi criado por Deus. Desde os primórdios, desde o início dos tempos, o casamento ele tem origem divina, pois Deus criou o homem e a mulher para eles serem um, dois corpos que formariam um corpo só. Embora o divórcio ele seja citado na Bíblia, Deus abomina esse procedimento, pois ele traz sérias consequências à família. Ele vai destruir a família. Ele vai acabar se tornando uma guerra, um debate, tanto verbal quanto físico, que pode chegar até as vias de fato. Quem pede o divórcio, muitas das vezes, ele está rejeitando aquela ou aquele que um dia foi o amor da sua vida. Aquele ou aquela que ela prometeu, que ela jurou amar pelo resto da sua vida. Os danos e os prejuízos causados pelo divórcio, eles são irreparáveis. E tanto o casal quanto os filhos, e até as famílias dos cônjuges, eles perdem muito
com o divórcio. Porque até aquela relação de convivência, ela acaba. Porque se torna um clima de contenda, de confusão. Por isso que Deus abomina o divórcio. Ainda que ele exista como uma remota possibilidade no caso de infidelidade. Porque, na verdade, é sempre melhor tentar revitalizar, tentar restaurar o casamento do que divorciar. Porque as consequências da família, elas são muito maiores do que os benefícios trazidos pelo divórcio. Ele pode aparentar o benefício, mas, na verdade, ele destruiu a família. Ele destruiu a união almejada por Deus. O divórcio é a destruição da família. Por isso que Paulo, ele nos ensinou em Coríntios que a mulher não se aparte de seu marido, que ela não se afaste de seu marido. E se, porém, ela se afastar, que ela fique sem casar, ou que se reconcilie com ele. E do mesmo modo que o marido não deixe a sua esposa, não deixe a sua mulher. Pois o casal, o homem e a mulher, enquanto eles viverem, eles estão ligados. E não enquanto eles forem fiéis. Porque, na verdade, ainda que um ou outro seja infiel, o vínculo matrimonial ainda permanece. Ainda que eles se separem de fato, o vínculo matrimonial permanece, pois ele só acaba com a morte. Do mesmo modo, o adultério ele não põe fim ao casamento. Mesmo com a infidelidade, o casamento permanece. Assim, o infiel ele deve pedir perdão primeiro a Deus e depois ao seu cônjuge, a quem ele traiu, a quem ele manipulou. Isso é ensinado em Coríntios. Paulo ele fala muito da importância do matrimônio, da manutenção, da prevalência da união sobre a separação. Porque quando separados, eles não mais estão na presença de Deus. O divórcio, a separação, não é uma válvula de escape. Sempre a melhor solução é o diálogo, é a reconciliação. Porque primeiro se reconcilia com Deus e depois com o cônjuge. E a partir do momento que você está bem com Deus, você está bem com seu marido, com a sua mulher. Quando estamos com Deus, tudo vai bem. Agora, uma verdade que não se pode fugir dela é que o divórcio ele tem início muito antes do casamento. Na verdade, ele começa no namoro e no noivado. Por exemplo, quando o casal de namorados eles se casam apenas porque estão apaixonados. Muitas das vezes a paixão é passageira. Ela não é um amor verdadeiro. Ela denota falsas esperanças. Porque a primeira impressão, ela não é a que fica. Embora o ditado seja a primeira impressão é a que fica, aquela impressão que o homem teve da mulher, ou que a mulher teve do homem, essa impressão ela pode mudar no decorrer do tempo. Porque os dois ainda não se conhecem verdadeiramente. Portanto, se casar estando apenas apaixonados, realmente esse casamento ele não vai durar. Porque não existe o amor verdadeiro. Igualmente, o casamento ele pode ter um fim quando o homem e a mulher se casam para satisfazer os familiares, o pai ou a mãe, ou por pressão daqueles amigos religiosos que falam, poxa cara, mas você já namora tem tanto tempo, né? Por que você não se casa? Na verdade, essas influências e essas pressões, elas vão acabar gerando o início do fim do casamento. Porque é necessário, é imperioso analisar se existe o amor verdadeiro. Porque você casar para satisfazer outra pessoa, o casamento realmente não vai ter um significado. Ali você trocou as alianças para satisfazer o interesse do outro e não o seu. Do mesmo modo, quando o casal se une por conta de uma gravidez. Na verdade, os namorados, eles mantinham um vínculo sexual muito forte, ou seja, eles tinham uma vida sexual ativa e por conta disso, a mulher acabou engravidando. Aí a solução analisada por ambos, por eles terem uma caminhada dentro da igreja, é se casarem. E se na verdade eles tratavam aquela união, aquele namorico, apenas como uma diversão, como uma forma de entretenimento,
Se o sexo é tratado como diversão, nem o homem nem a mulher eles devem se casar, pois eles serão infiéis, pois eles não têm o sexo como um complemento do amor, mas eles têm primeiramente o sexo como o mais importante numa relação. Então, ainda que a mulher esteja grávida, é necessário que ela analise se ela ama de fato aquele homem e se realmente ela quer conviver com ele pelo resto da vida. Porque o casamento religioso, ele tem esse caráter, ele tem essa natureza de perpetualidade, ou seja, ele é perpétuo. Então é necessário realmente analisar. É necessário uma reflexão e uma consciência nesse sentido. Neste mesmo fundamento, é necessário analisar se o aspecto físico e se o aspecto sensual, corporal, ele ocupa lugar de destaque no relacionamento. Porque realmente, se você está namorando com uma pessoa porque ela tem um corpo bonito, porque ela tem atributos físicos, e esse é o único interesse da pessoa, se você se casar com ela, o casamento não vai durar. Ele já está destinado ao divórcio. Ele não vai findar com a morte, ele vai findar com a separação e com a destruição da família. Porque ali só era visado o corpo, o aspecto inclusive sexual. Então não tem porquê o homem e a mulher conviverem juntos, se casarem, se o aspecto físico e sensual ele ocupa lugar de destaque. Porque ambos, tanto o homem quanto a mulher, vão envelhecer. E o homem, quando vê que a mulher dele está envelhecendo, ele vai procurar uma mais nova. Porque para ele o aspecto físico e sensual e também sexual é mais importante. Então é necessário analisar se o sexo ele ocupa o primeiro lugar no relacionamento. Se ele ocupa o primeiro lugar no relacionamento, é de bom grado que não haja a celebração das núpcias, que não haja a troca de alianças. Porque o casamento ele está destinado a ter um fim. E esse fim não virá com a morte, e sim com o surgimento de novas oportunidades. Oportunidades estas que não agradam o coração de Deus. Quando existe a valorização apenas do corpo, o casal, tanto o homem quanto a mulher, eles só conhecem o corpo. Eles não conhecem o sentimento, não conhecem o coração e não conhecem o que se passa na mente da pessoa. Eles conhecem apenas o corpo, pois o aspecto sexual é mais importante. Então, como que um casamento assim pode perdurar? Se o mais importante é apenas o corpo, os atributos físicos. Porque, na verdade, nenhuma virtude foi demonstrada, nenhum sentimento. Parece que a coisa mais importante ali era mostrar o corpo. Parece que a única qualidade que a pessoa possuía era apenas o corpo. Só aquilo foi valorado. Todas as outras virtudes humanas foram postas em segundo plano. Então, quando só se conhece o corpo de uma pessoa, não se conhece de fato quem é a pessoa, é impossível haver uma união. Neste mesmo pensamento, durante o namoro e o noivado, tanto o homem quanto a mulher, eles vão perceber muitas características que tanto um quanto o outro apresentam. Portanto, se o homem, durante o namoro, ou até durante o noivado, ele apresentava características de infidelidade, e ele se dedicava às noites, às baladas, saía com frequência, não tinha responsabilidade, não se preocupava em estudar, em trabalhar, isso vai continuar se refletindo no casamento. Portanto, tanto o namoro quanto o noivado, eles são experiências, de modo que as atitudes que são ali tomadas, elas vão se refletir no casamento. Então não pense você mulher, e não pense você homem, que o casamento vai mudar alguma coisa. Muitas das vezes, nem a gravidez, nem o nascimento de um filho vai mudar alguma coisa. Porque o caráter, a personalidade e a moral são muito difíceis de mudar. Na verdade, só Deus muda. Porque se a pessoa tem tudo aquilo como uma diversão, como estilo de vida, não é uma aliança no dedo que vai fazê-la mudar. Até porque ele pode tirar essa aliança do dedo, sem peso na consciência, porque o casamento para ele não significa nada, nem sequer um compromisso, nem com a sua esposa, nem com Deus. E se o homem ele era agressivo durante o namoro, com toda certeza ele também vai ser durante o casamento.
Porque, como eu disse, o caráter é muito complexo. É muito difícil haver uma mudança nesse sentido. Só o amor pode mudar. Só Deus pode mudar. E se ele casou sem amar a sua mulher, a mudança ela é quase impossível. Porque não foi cumprido o primeiro requisito, que é o amor. Portanto, é necessário ficar atento e analisar todas essas condições. Porque o casamento ele é uma aliança com Deus. E ele só compete aos verdadeiros cristãos, aqueles que buscam a salvação. Pois bem, gente, eu encerro o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas palavras, das passagens bíblicas que eu separei. Curtam esse vídeo e compartilhem nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal e fique ligado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.